Paz, meus irmãos, você que tem a sua Bíblia, abra ela aí juntamente comigo no livro de João, João capítulo de número 4. João 4, o verso de número 23 e o 24, para nós podermos meditar um pouco na palavra do Senhor, amém? João 4, 23, 24, que diz assim, a santa e gloriosa palavra do Senhor. Mas a hora vem, é agora, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui nós olhamos essa palavra aonde o Senhor está falando através do Espírito Santo de Deus para minha vida e para a tua vida, para nós podermos, né, adorar a Deus em espírito e em verdade. Tudo que nós formos fazer, meu irmão, vamos fazer em espírito e em verdade. Deus quer que nós adoramos Ele em todo momento das nossas vidas. No momento de dores, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de decepção, temos que adorar o Senhor e adorar em espírito e em verdade. Nós vemos aqui que Jesus, né, nos está ensinando várias coisas neste versículo, né? Em espírito, né, aí indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos, meus irmãos, devemos comparecer diante do nosso Deus com total sinceridade em espírito e em verdade. Nós temos que comparecer diante de Deus com espírito e sinceridade, com espírito e verdade, adorando Deus, né? Com espírito e verdade, né? Porque disposição, né? De ânimo, né? Com ânimo, com muita alegria por adorar e glorificar o nosso Deus. Então, dirigindo pela vida e atividade do Espírito Santo, né? Nós temos que estar sempre em atividade com o Espírito Santo para nós podermos adorar o Senhor em espírito e verdade, né? Então nós vemos, irmão, uma característica de Deus é que nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade. Louvamos ao Senhor, louvando a Deus, adorando e glorificando a Deus, né? Em, então nós vemos que Deus está falando através desta palavra que tudo que formos fazer ao Senhor temos que fazer em adoração, em espírito e em verdade, porque é a característica de Deus, né? Para a minha vida e para a tua vida, né? Que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, não vamos ter tristeza, não, vamos sempre estar alegre, né? O nosso espírito, né? Em adoração, né? Devemos ser prestado de conformidade com a verdade do Pai e que Ele nos revela o louvor e adoração. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar sempre adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque nós vemos aqui que aquele que adora o Senhor, ele tem que ser adorador de Deus no espírito e na verdade, porque, né, o Senhor Jesus, ele quer que eu e você adoramos ele, né? Adoração, meu irmão, adoração, minha irmã, é uma forma mais íntima de relacionamento com Deus, né? Se você quer ter um relacionamento com Deus, você tem que entrar em espírito e verdade em adoração. É, porque, né, nós no louvor declaramos que Deus fez e faz grande coisa, né, em nossas vidas. Quando nós louvamos ao Senhor, nós vemos o agir de Deus, a presença de Deus, sentimos a presença de Deus, né? Então nós vemos que as obras são perfeitas, expressamos, né, o louvor a Deus, mesmo em meio da luta, né? Certo? E que Deus transforma a maldição em bênção, mesmo nós estando em luta, né? As maldição ele transforma em bênção através dos louvor. E através do louvor, né, nós vemos que o Senhor Jesus, ele, né, realmente traz libertação às nossas almas e cura para o nosso corpo, né? Porque quando nós louvamos o Senhor em espírito e em verdade, né?
nas adoração, meus irmãos, temos que adorar o Senhor de todo o coração. Então temos que dar graça, temos que louvar, temos que agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus, que nós adoramos ele, né? Mas às vezes, meus irmãos, as adoração acontece em um nível de maior proximidade e intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você tem intimidade com Deus, quando você entra na presença de Deus, você tem aquela intimidade para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, irmão, que a palavra diz, né, que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós vemos aqui que a palavra está falando, né, que a hora vem que agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então o Senhor Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, que somos nós, eu e você, meu irmão, adoramos o Senhor em espírito e verdade. Nós temos uma adoração plena e ampla com Deus, porque quando nós entramos na presença do Pai, nós adoramos Ele em espírito e verdade, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão com o coração puro, coração limpo, coração purificado, né? Sem mágoa, sem ódio, sem rancor, está feliz, está com obediência à palavra do Senhor. Então adora em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, irmão. Deus, ele é um espírito. Então, quando fala que Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e nós também somos, né, adorador de Deus em espírito e em verdade. Nós temos que ter comunhão com o Senhor. Então nós vemos aqui, irmão, que a palavra diz, esta é a dimensão da adoração, onde o Espírito Santo, através do nosso Espírito Santo, nos leva a uma intimidade maior com o Pai. Então, quando você está na presença do Espírito Santo, você tem uma intimidade maior para se aproximar do Pai. Então, algo tão glorioso que não existe palavras para descrever o que sentimos, né? O que sentimos vai além do sentimento, pois adoramos em espírito e em verdade. Quando nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Você tem prazer de louvar o Senhor, você tem prazer de dar glória a Deus, você tem prazer de dar aleluia, porque nós vemos que a intimidade é maior, né? Quando nós estamos no Espírito de verdade, nós temos intimidade de entrar na presença de Deus, no santuário do Senhor. Então, por isso que a palavra diz, né, que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Sou eu e você, meu irmão, minha irmã, aqueles que realmente está na presença do Senhor. Então nós vemos aqui a palavra falando nesta noite, né, que é no louvor que ficamos preparados para entrar nessa dimensão de intimidade com o Senhor. É através do louvor que nós estamos preparados para entrar na presença de Deus, para entrar na presença do Senhor, né? Para nós ter intimidade com o Senhor. Então, entretanto, muitas pessoas, irmão, ficam satisfeitos só com o louvor e não avançam para, né, o trono do Senhor. Então, louvamos o Senhor, meu irmão. Vamos louvar o Senhor, louvar a Deus. É, maravilha, irmão. Quando nós estamos em espírito e em verdade, meu irmão. Então nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Temos que dar lugar para o Espírito Santo entrar dentro de nós e nos fluir, nos encher. Então, meu irmão, quando nós temos comunhão com Deus, irmão, nós temos alegria de louvar o Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que adorar o Senhor, temos que louvar, agradecer a Deus por Ele dar uma oportunidade de você ter um fôlego de vida para poder adorar a Deus. Nós vemos lá na passagem lá de Paulo e Silas, né? Quando ele estava lá no cárcere, né, lá em Atos dos Apóstolos, né? Atos 16, lá no verso de número, verso 25, né? Que diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus e os outros presos os escutavam, né? Porque ele estava ali prisionado, ele estava ali condenado, às vezes, né, à morte, mas eles louvavam e glorificavam a Deus, né? Eles tinham prazer de glorificar o Senhor. Então, eles eram verdadeiros adoradores a Deus, porque mesmo nas dificuldades, mesmo na aflição que eles estavam enfrentando ali,
Paulo e Silas ali aprisionados, eles estavam glorificando e adorando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a palavra está dizendo para mim e para você que o Senhor Jesus ele está procurando os verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Hoje é difícil, irmão, você ver pessoas adorando Deus em espírito e em verdade. Você vê as pessoas, às vezes, dentro da igreja, eles não adoram a Deus, eles não dão glória a Deus, eles não dão um aleluia. De repente, meus irmãos, as pessoas estão dormindo dentro da igreja, vão ali somente para fazer número, mas quando você está no espírito e na verdade, você ali sente aquela unção, aquele poder do Espírito Santo e você começa a glorificar o nosso Deus, começa a exaltar Deus em espírito e em verdade, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Ainda existe, irmão, ainda existe homem e mulher de Deus que adora a Deus em espírito e em verdade. Tem pessoas ainda que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, porque nós sentimos quando nós abrimos nossa boca para louvar, nós sentimos a unção do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, meu irmão, porque Cristo é a verdade, meu irmão. Cristo é a verdade e viver em união com Ele requer a verdade. Então, aquele que tem comunhão com Ele, união, ele vive na verdade. Então, alegrar-te, né, em comunhão com Cristo. Nós temos que se alegrar por nós ter comunhão com Cristo. Então, nós vemos aqui que a palavra está dizendo: adorai em espírito e em verdade. Então, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Ainda tem homens e mulheres em cima dessa terra que são verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então ele quer que aquele que adora ele, adore em espírito e verdade. Adora com coração puro, coração limpo, perfeito na presença de Deus, para se alegrar, para que você abra a boca com alegria. Você está adorando a Deus com amor, com alegria, porque o Senhor Jesus está procurando os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, que somos nós, meu irmão. Então, nós olhamos para essa palavra, meu irmão, que nós vemos aqui que o Senhor está falando que na adoração, meu irmão, vamos à presença do Senhor para manifestarmos todo o nosso amor a Ele. Então, quando nós adoramos, nós vamos na presença do Senhor, nós entramos na presença de Deus, nós entramos na presença do Senhor para que nós possamos adorar Ele em espírito e verdade, porque Ele, né, é o amor da minha vida e da tua vida. Nós adoramos ao Senhor. Quando adoramos, estamos ministrando inclusivamente ao Senhor Jesus, que é digno de toda a nossa adoração. Ele é digno de toda a nossa adoração. Então, vamos adorar o Senhor, meu irmão. Então, ele é o Deus que procura os verdadeiros adoradores. Vamos a ele com a intenção de dar e não com a intenção de receber. Vamos dar o melhor para Deus, não vamos procurar só em receber, vamos dar o melhor, porque na adoração, meu irmão, só importa a pessoa de Deus, pelo que ele é e não pelo que ele poderá fazer a nós. Nós temos que adorar ele por o que ele é, não por o que ele pode fazer por mim e por você. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar a Deus, porque não se pode, meu irmão, é, adorar a Deus pensando nas coisas, não adorar porque nós se alegramos em adorar a Deus. Então, meu irmão, nós temos que adorar o Senhor, amar a Deus, e o amor não se define né, em interesse, não, em alegria, porque temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele procura o verdadeiro adorador. Então nós olhamos para a palavra, meu irmão, que esta palavra ela fala muito ao meu coração, porque quando nós temos comunhão com Cristo, é ter a salvação, meu irmão. Se, porém, nós não ter comunhão com Ele, nós não podemos ter a salvação. Mas quando nós temos comunhão, nós adoramos Ele, Espírito e verdade, porque nós somos o verdadeiro adorador sobre essa terra, meu irmão. Então, mas a hora vem, meu irmão. A hora vem, a hora é agora, meu irmão. A hora é agora que você tem que adorar Ele em espírito e verdade. A hora vem que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Então vamos adorar o Pai, vamos adorar Deus em espírito e verdade, porque Ele é verdade, porque Ele é o Pai, e Ele procura os tais que assim o adorem. Ele está procurando eu e você, meu irmão, eu e você, meu irmão, para nós adorar Ele, adorar com espírito, com coração limpo, coração cheio de amor, porque Deus é espírito e importa que os que adoram
eu adore em espírito e em verdade. Então vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que procura os verdadeiros adoradores. Ele nos escolheu, irmão. Ele te escolheu, ele me escolheu para ser o adorador em espírito e em verdade. Então vamos adorar. Não importa a situação, meu irmão. Não importa a situação, minha irmã, que você está enfrentando. Não, meu irmão, não olha para a luta, não olha para os problemas, não olha para quem fala isso, fala aquilo, não importa. Olha para Jesus. Adore em espírito e em verdade, porque Ele é o verdadeiro é Deus da minha vida e da tua vida. É Ele que está procurando o verdadeiro adorador. E Ele escolheu eu, escolheu você, escolheu nós para sermos o adorador. E vamos adorar o Senhor em espírito e verdade, porque o Senhor Jesus está com coração alegre quando nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Então, meus amados irmãos, que Deus possa, meu irmão, sempre estar nos separando para adorar Ele em espírito e em verdade. Nós sempre estar pronto para adorar, porque não importa, meu irmão, não importa a luta que você passa, não importa, minha irmã, a luta que você enfrenta, não importa o problema que nós estamos enfrentando, mas o importante é que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que adorar, temos que se alegrar na presença do Senhor. Que Deus possa falar mais ao teu coração através desta palavra, né? Eu creio que Deus é quem fala através do Espírito Santo. Então vamos adorar em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoa a tua vida, meu irmão, a tua vida, minha irmã. Mas adora o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E hoje está difícil encontrar verdadeiros adoradores, mas nós somos um verdadeiro adorador. Nós adoramos em espírito e em verdade. Nós não olhamos para a dificuldade, nós olhamos para Jesus, nós olhamos pela palavra, nós olhamos para Deus e por isso nós adoramos em espírito e verdade. Você está adorando em espírito e verdade. E Deus está ouvindo o teu louvor, a tua adoração, porque Ele conhece a tua vida e a minha vida, e Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele sabe que mesmo nas angústias, mesmo nas aflições, mesmo na luta, nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Então vamos adorar, vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que Deus fala mais ao teu coração através da palavra. Amém? Deus abençoe, irmãos.